Suicídio é um ato voluntário de tirar a própria vida. É um ato extremo. Alguns vão dizer é um ato de tremenda covardia. Outros vão argumentar um ato de extrema coragem. Tá? É um ato que ele tem uma estrutura de mensagem. Ele interpela aqueles que ficam sobre os porquês, sobre as razões, sobre as causas. É como se fosse uma carta que a pessoa deixa, independente de a gente ter um texto redigido. Então a maneira como o ato se dá, ele faz parte dessa mensagem. Muitas religiões vetam, punem, criminalizam, criam áreas reservadas dentro dos cemitérios para suicidas, né? Porque de alguma forma entendem que esse ato é uma violação a esta própria ordem de transmissão, esta ordem genealógica, na qual cada um de nós é uma espécie de elo. Né? Como se alguém tivesse decidido, olha, eu não quero pertencer a esta corrente. Isso produz uma quebra da corrente e aqueles que se entendem guardiões disso vão criticar esse ato. Né? Então isso está lá nas formas religiosas, isso evolui também no quadro dos estados modernos para a concepção de que, olha, você não é dono do seu corpo. O seu corpo pertence em primeiro grau a nós. Né? Por isso você vai para a escola, vai para o hospital, vai para o exército. Por isso, em alguns países, existem, vamos dizer assim, inclusões do suicídio em códigos criminais. Né? A pessoa responde como um ato criminoso, mesmo tendo agido assim por livre vontade contra si. Né? Mas acho que o tabu mais tangível é esse de que a gente não deve falar muito sobre isso, isso deve permanecer assim com um certo cuidado, como um assunto privado das famílias, porque, por exemplo, poderíamos ter uma espécie de contágio, né, ou de influência também desse evento em relação à sua inscrição na esfera pública. Né? Isso me parece assim bastante datado, né? Tem que ver assim com o impacto das formas religiosas e da biopolítica moderna e também do entendimento do que é um indivíduo para a nossa situação contemporânea, onde talvez a gente precise inventar uma maneira de falar sobre o suicídio que seja ao mesmo tempo ética e rigorosa. Aquele que nunca pensou que poderia não estar aqui, aquele que nunca pensou em suicídio, ainda que isso não seja uma ideação suicida, uma preparação, uma premeditação, aquele que nunca se colocou a questão filosófica do suicídio, acho que está um pouco pobre na sua experiência existencial. Esse afã de encontrar culpados e causas, ele atende a essa assim, necessidade psicológica da gente controlar esse assunto. A gente dizer, não, isso não me diz respeito, isso está lá com outro, eu fiz a minha parte, né? Isso é compreensível por um lado, mas por outro, impede que naquelas situações em que você precisaria de um aprofundamento, você precisaria de mais informação, você precisaria de mais reflexão, isso também não vai vir a acontecer. Né? Quer dizer, a alocação de culpados, ela frequentemente tem que ver com não vamos mudar a situação, não vamos agir para transformar a situação, não vamos nos implicar, não vamos nos perguntar sobre, por exemplo, registros de responsabilidade, são diferentes de registro de culpa. Né? Mas sim, essa mensagem do ato suicida, ela pode ser recebida, ela pode ser uma carta
que é recebido com um sentido punitivo. A gente tem várias experiências conexas com a exclusão social, com a discriminação, com a segregação, né? E todas elas parecem se referir ou afluir para uma posição, vamos dizer assim, de isolamento, né? De redução, enfraquecimento, perda de qualidade na relação de alguém com a sua comunidade, com o seu entorno social, com os seus outros significativos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em exclusão social de uma determinada classe, uma determinada raça, um determinado gênero, quando existem certas condições que se associam com essa exclusão, às vezes isso começa a fazer parte de uma convicção, de um sentimento que vai se fortalecendo sobre esse estado de solidão enquanto isolamento, de tal maneira que o sujeito recebe uma mensagem de que ele não pertence, de que o lugar dele não é aqui, de que ele não é propriamente reconhecido como um entre outros, que ele não está participando do jogo. Isto é uma narrativa que pode acalentar uma solução suicida, uma resposta suicida, né? Uma resposta que neste caso, e não são todos os casos que a gente pode pôr aí, né? Que neste caso teria uma estrutura mais ou menos assim: vocês estão dizendo, vocês, o mundo, que não precisam de mim, que eu não faço diferença. Bom, eu vou dizer para vocês que vocês não fazem diferença, né? Que vocês não foram suficientes para que eu permanecesse aqui. Tá? Como que invertendo a mensagem, né? Vocês estão dizendo que eu não sou digno do amor de vocês, eu vou dizer que vocês é que não são dignos de que eu fique e que eu continue a amá-los. Então, muitas situações levam a essa equação psíquica, a exclusão, a segregação, inclusive. Particularmente quando ela naturaliza os traços causadores da exclusão, né? Sua negritude, você não pode mudar, sua condição de mulher, você não pode transformar isso. Então, acalenta-se a ideia de uma solução mais radical. Pelo número de suicídios, o grosso das mortes ele não está na infância e na adolescência. A gente tem muitos idosos que cometem suicídio, né? E aí vocês podem me perguntar assim, bom, mas por que a gente fala tanto, então, a respeito de suicídio em jovens, né? Porque os jovens, eles não morrem de outras causas, né? Se a gente olhar pela maneira inversa, se a gente pegar, assim, as causas de morte de um jovem, de um adolescente, né? O suicídio ele vai ser a terceira, a segunda causa, dependendo do país, né? No Brasil é a terceira causa, né? E para as meninas adolescentes, a OMS lançou um alerta, acho que foi ano passado, de que pela primeira vez é a primeira causa de morte entre adolescentes meninas, né? Então realmente é algo que impacta muito nessa faixa etária, porque são pessoas que tendem a ser mais saudáveis, que não morrem de outras causas, né? Então, realmente, se a gente pegar em termos de causas de morte, o impacto acaba sendo muito grande. Agora, a gente tem momentos da vida em que se colocam de forma mais aguda essa pergunta, por que ficar? Momentos que favorecem essa pergunta. Por exemplo, a terceira idade, né? Por exemplo, situações de perdas importantes, perdas amorosas, perdas de uma família, perdas de uma localização simbólica no trabalho, e a adolescência, né? Que é um momento de passagem, de ingresso, vamos dizer assim, numa outra forma de mundo, onde estamos, vamos dizer assim, deixando para trás a infância, né? Portanto, morrendo de certa forma, dizendo, não sou mais aquela criança que um dia foi amado desse jeito, que um dia sonhou dessa forma, que um dia desejou nesses termos, e eu vou ter que ingressar numa outra forma de vida que eu não sei direito qual é, né? Porque vai depender de decisões desejantes, vai depender do resultado de transformações reais assim, no corpo,
vai depender de encontros, de acasos, né? Uma travessia na adolescência. Então, nesse momento, vamos dizer assim, definitório, certas injunções de abuso, né? de bullying, certas experiências de injustiça, de fracasso, certas experiências de natureza assim, traumática, elas podem concorrer para que a travessia se complique, né? Ou para que a travessia leve a uma espécie assim, de resposta em ato daquilo que o sujeito não consegue elaborar em termos de violência do mundo, em termos de violência que o outro dispensa para ele. Muito frequentemente ele pensa, olha, isto vai perdurar para o resto da minha vida, tá? Isto vai ficar, isto é um lugar que eu não consigo sair, tá? Um lugar em que parece que o outro está dizendo que eu não tenho direito à existência, né? Ou então que ele está me empurrando para fora. Isso é muito vulnerável para muitos adolescentes, para todos nós, mas particularmente na adolescência, porque ao mesmo tempo a gente tem ali um momento de autoexigência, de uma solução própria, de uma resposta individual, né? Em que a gente corta os laços de compartilhamento, que são virtualmente muito protetivos para quando a gente fala em suicídio, né? Ou seja, aquele que está sofrendo bullying, a gente olha de fora e diz, mas por que ele não pediu ajuda? Por que ele não estendeu o braço para aquele amigo que até perguntou naquela hora? Por que ele não falou com os professores? Por que ele não falou com os pais? Né? Quer dizer, isso é próprio da condição de retraumatização repetida, né? A pessoa vai perdendo a possibilidade, a confiança, para ela parece impossível fazer esse gesto. Então, esse gesto de pedir ajuda, esse gesto de abrir-se para um compartilhamento da situação, que seria o que? Declarar sua vulnerabilidade, isso para muitos é uma declaração de fracasso e falência. Bom, então isso começa a aproximar-se de, já que eu vou me declarar fracassado, falido, alguém que não tem condições, por que eu não escapo disso? Por que eu não dou uma resposta radical, né, para o outro em termos de suicídio? Se estuda bastante o aumento do suicídio em adolescentes, em pós-adolescentes também, enfatizando assim que seria um momento em que a gente tem uma espécie de oscilação das nossas estruturas de inibição, né? Então, é muito comum que adolescentes estejam às voltas com atos impulsivos, né? Atos verbais impulsivos, atos que se adiantam à própria compreensão do sujeito, né? Atos que respondem a transformações corporais que lhes são impostas, que não vêm exatamente da sua vontade, né? E isso frequentemente leva a um funcionamento em espiral, né? Em que certos afetos vão rodando em torno de si mesmos, em função disso a experiência do tempo vai se contraindo, né? Em que aquele instante, porque ele é tão intenso, né? Porque ele é vivido com essa intensidade, ele parece ser capaz de ser um instante que representa a eternidade, né? Então isso, por um lado, é uma sensação que a gente vai ter positivamente no apaixonamento, né, nos apaixonamentos impulsivos, mas você muda o cenário e você vai ter isso também quando você está diante do pior. Você está diante do que alguns adolescentes chamam, né, eu acho muito curioso essa expressão, ele cometeu suicídio social, quando ele postou isso, quando ele mandou aquele nudes. Eu nunca vou falar isso na classe porque eu faria um suicídio social, né? Ou seja, eles estão dando uma dica de como tem certos atos, qual é a característica aí dessa metáfora? Irreversíveis. Eu não consigo voltar atrás. O que isso fala? Fala eu não consigo voltar para a infância,
o trem vai indo para cá, e também fala de eu não sei exatamente que outras dimensões de tempo e de existência me aguardam. Né? Então eu estou diante de um futuro que pode ser assim vivido, né? como décadas, como centenas de anos, vamos dizer assim, uma repetição infinita e indefinida. Né? Porque essa ideia de que a gente tem algo de absolutamente singular é fonte de experiência de liberdade, mas um peso. E um peso que para o adolescente é mais ainda crucial. Né? Porque ele começa então a se inquirir sobre o que é que eu tenho de único. Né? Qual é o ponto, vamos dizer assim, de real da minha singularidade? Muitos exploram situações de perigo, de coragem, de exibição, em busca, né, uma pesquisa sobre isso. Né, uma pesquisa sobre o seu caráter assim insubstituível. Tá? Então, acho que a gente tem aí uma narrativa importante. Né? Uma narrativa que talvez se contrapõe a outra, que vai dizer exatamente o contrário. Né? Que vai dizer assim, do pouco valor da vida, da experiência de que eu sou substituível, de que eu não faço tanta diferença assim no mundo, de que, bom, os outros vão sofrer um pouco, mas no final eles vão acabar assim, ficando com um mundo melhor se eu não estiver aqui. Né? Então veja só que interessante, né? A gente tem, ao mesmo tempo, trajetórias de inquirição radical da singularidade e trajetórias de irrelevância. Um sentimento de que a vida não vale a pena, de que a vida não tem muito valor, de que eu posso ser substituído por outro. Da mesma maneira que o adolescente tropeça na mesa, derruba as coisas, e a gente fala assim, bom, a psicomotricidade dele ainda não amadureceu, ele está todo estabanado. Gente, a mente também está assim. A mente não está madura antes da psicomotricidade. Então, o adolescente, ele tem menos ferramentas. Ele ainda não tem um sistema de peso e contrapeso montado na mente para enfrentar as adversidades. Então, às vezes, do jeito que bate uma notícia ruim, aquilo vira um trauma, uma dor psíquica, e ele tem uma resposta rude, brutal, como se o cérebro entrasse num curto-circuito. É isso que a gente chama, tecnicamente, em psicologia, de ato-dor. Ato-dor. Porque é um ato que representa diretamente a dor psíquica. É um ato impensado que ocorre no escuro representacional. Vocês compreendem? Não houve pensamento, não houve simbolização. Chegou, respondeu. É reflexo. É por isso que, às vezes, quando nós vamos conversar com um jovem que sobreviveu a uma tentativa de suicídio, que foi um ato-dor, ele não encontra palavras para nos explicar por que ele fez aquilo. É como se ele estivesse abobalhado, sem condições de pensar. Provavelmente aquilo que a gente vê no pós também existia segundos antes do ato. O suicídio ele deixa um trabalho de luto mais complicado. Porque dificilmente aqueles que ficam não vão conviver com dois afetos muito dissonantes e intensificados. Né? Que é, por um lado, a culpa, por não ter visto, por não ter pensado, por não ter feito alguma coisa, por não ter falado alguma coisa. Né? O que coloca, vamos dizer assim, uma culpa que é difícil de reparar, porque a pessoa não está. Né? Porque a gente está coçado pela realidade do acontecimento. Né? Mas ao lado da culpa, a gente vai ter também um incremento da raiva. Tá? Por que essa pessoa não me amou um pouco mais?
Tudo bem, poderia ter amado ela um pouco mais, mas ela não me amou. Né? E às vezes ela não me amou, na interpretação dos que ficam, por motivos fúteis. Né? Ou então de uma forma incompreensível, porque eu oferecia tudo o de melhor que eu tinha na arte e na prática de amar essa pessoa, e ela mesmo assim não reconheceu, não tomou para si, não foi suficiente. Né? Ou seja, isso às vezes quebra a nossa avaria, a nossa capacidade de amar, de investir em outras relações, de dizer, olha, eu dei tudo o meu melhor e mesmo assim o outro se foi. Será que vale a pena eu, de novo, eu de novo me vincular? Né? É uma pergunta que vai ficar para o sobrevivente e muitas vezes é uma pergunta que vai ficar para aquele que tentou e sobreviveu. Né? Que terá que reparar e reconstituir isso dentro de si ao longo da sua vida. Tá? Não como uma maneira de prestar satisfações ao outro, né? Mas como uma maneira de reconstituir a relação consigo. Né? Muitas vezes isso vai ficar como um espinho num quarto fechado, como uma coisa meio incompreensível, da qual eu não quero falar, da qual eu me envergonho, da qual eu me culpo. Né? Isso é de fato um trajeto difícil, a gente atravessar esses sentimentos ambivalentes e chegar a uma espécie de conciliação, de solução sempre meio indefinida, sempre meio inconclusa. Né? É como se o luto de alguém, estou falando de alguém muito próximo, assim, né? Um familiar muito querido, e ele se transformasse num luto infinito. Que ela nunca tem fim, porque no fundo ele está sempre aberto para e se, olha só, e nesse caso, e se, olha só, naquele outro. Né? É muito difícil a gente aceitar a impenetrabilidade do ato de suicídio, que tem algo que nós não podemos saber, nós não vamos saber, que é uma carta que vai passar de geração em geração, às vezes, sem que a gente saiba tudo que estava escrito nela.